Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Quero parabenizar o senador Lazier e todos os senadores gaúchos, senador Paim também, pelo empreendimento que vai ter lá. Dizer que o meu Piauí já é um dos maiores, já é o terceiro em energia eólica, e também nós somos o primeiro em energia solar na América Latina. Temos o maior parque de energia solar da América Latina, no Piauí, já instalado e funcionando. É hora da energia limpa, né? Isso é uma concorrência positiva. Positiva. Mas eu queria falar primeiro, cumprimentar os nossos índios que estão aqui, mais de 3 mil índios, né, que muita gente diz que não existe mais povos indígenas, e eles todo ano vêm aqui para se mostrar, para dizer que eles existem, reivindicar seus direitos e apresentar sua pauta. Tivemos agora com o senador Eunício, com a representação dos indígenas, apresentando a sua pauta contra alguns projetos que tramitam por aqui, de licenciamento ambiental, que passa nas suas terras, contra a PEC 215 e contra outros projetos. Eles apresentaram a sua pauta ali, que a gente, como senador, acompanha, e presidente, principalmente pelos direitos humanos, e vamos ter que encampar essa ideia de tentar resolver esses problemas e impedir a aprovação de alguns projetos que prejudicam os povos indígenas. E, principalmente, a sua principal reivindicação, que é a demarcação de suas terras. É impossível que a gente tenha dúvida que os índios são donos das terras onde eles habitam. Então, a gente precisa dar passos nesse sentido. Queria também lembrar, assim, só lamentar que uma juíza lá em Curitiba tenha negado a visita de um médico, do presidente Lula, né, na Polícia Federal, onde ele está. Porque Lula é idoso, teve um câncer gravíssimo, né, toma remédios permanentes, ele precisa de acompanhamento. Quem tem que acompanhar é o médico que conhece, que acompanha a doença dele, não é qualquer médico, é o que acompanha ele desde a doença. Então, é um absurdo o que está acontecendo em Curitiba, né? Não é à toa que chama a República de Curitiba, né? Daqui a pouco vai ter as suas próprias leis, o seu próprio Código Penal, daqui a pouco tem a Constituição de Curitiba, porque os juízes de lá mandam tudo, podem tudo, o Supremo fica quietinho, caladinho, parado, como se não tivesse poder, ninguém tivesse poder acima deles. Então, isso é um absurdo e a gente responsabiliza os juízes de Curitiba pelo que acontecer ao presidente Lula naquele lugar. Então, já basta o isolamento que ele se encontra, basta não, que a gente não se conforma, né? Tivemos lá e vimos o isolamento em que ele se encontra, que já é uma coisa ruim, já é uma privação de direitos. Mas eu quero falar também de um outro tema que está afligindo os servidores desta casa, os servidores terceirizados, né, que roda por aí um documento de uma consulta da direção do Senado sobre a dispensa desses contratados numa nova licitação e a recontratação deles com salário menor. Chamam piso da categoria, mas a gente sabe que é o salário mínimo, né? E esse pessoal não ganha alto salário, é R$ 1.400, R$ 1.500, R$ 1.300. Então, eles estão apavorados com o que possa acontecer, né? E a gente dizia aqui na época da aprovação da reforma trabalhista, que a gente dizia que isso ia acontecer porque as empresas, o objetivo único, praticamente, é o lucro, não pensam nos seus trabalhadores. E está aí agora, a ameaça da reforma trabalhista aplicada aqui nos terceirizados do Senado, esse pessoal que serve o nosso café, a água, que limpa isso aqui, que mantém isso aqui tudo maravilhoso, estão correndo risco de serem demitidos, porque se eles não aceitarem redução de salário, tem quem aceite, né? Então, mais uma vez, mostrando que nós estamos certos, que a reforma trabalhista vinha para prejudicar o trabalhador. Mas o que mais me impressiona é senador que votou a reforma trabalhista vir se solidarizar com os terceirizados do seu gabinete, porque o fulano, em nome do fulano. Nós tiramos da Comissão de Direitos Humanos um documento para encaminhar para a direção do Senado, para a mesa diretora e para a direção, né? Eu acho que é uma certa falsidade, né? Hipocrisia até, porque, vamos lá, você votou nisso sabendo o que ia acontecer. Então, não venha dizer que agora é solidário, porque solidariedade não vai fazer essa lei voltar atrás. Quem tinha que fazer voltar atrás é uma revogação dela.
E, por último, senador, eu quero falar da Embrapa, presidente. Queria que você desse mais um tempinho para eu poder fazer a homenagem à Embrapa. Eu prometi isso aos servidores da Embrapa. Hoje é aniversário da Embrapa, 45 anos. Então, a gente não é novidade que o Brasil está vivendo uma crise grave, um momento grave, e os retrocessos, acabei de falar de um aqui, da questão da reforma trabalhista. Então, as elites atrasadas que criaram crises artificiais para justificar a tomada do poder por um golpe, que infelizmente foi apoiado pela maioria dos parlamentares desta Casa, não conseguiram nem conseguem debelar os problemas cada vez maiores que estas crises causam para a economia, com reflexo em todos os setores da vida nacional. E resolvem, de modo cruel, compensar ao menos os próprios prejuízos, jogando a conta de seus erros nas costas dos mais pobres, da classe trabalhadora, e às custas do desmonte do serviço público cada vez mais precarizado e das empresas estatais. E uma destas empresas é a Embrapa, completando 45 anos de fundação, que é um patrimônio do povo brasileiro. A Embrapa, junto com as empresas estaduais de pesquisa agropecuária, as universidades que integram o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, é importantíssima para a população pobre do Brasil, pois suas pesquisas resultam na oferta de alimentos, condição inicial para a segurança alimentar e nutricional da população brasileira. Costumamos ver a Embrapa apenas como aliada do agronegócio. O agronegócio é importante para esse país, Mas esse é realmente o lado mais forte dela, pois parte importante da direção da empresa sempre foi, desde a sua fundação, aliada às grandes empresas transnacionais, o que canalizou a inteligência de seus pesquisadores para o desenvolvimento majoritário do agronegócio de exportação, que muitas vezes destrói comunidades, paisagens, mananciais e não combate efetivamente os problemas nutricionais do povo brasileiro. Como muito bem foi dito na música do Vandré, pelos campos, há fome em grandes plantações. Mas, senhor presidente, ao outro lado da Embrapa, que eu, como sertaneja, apoiadora da agricultura familiar, conheço e valorizo. É a Embrapa que pesquisa e repassa conhecimento e inovações que tornam mais eficiente e menos penoso o trabalho do pequeno agricultor, este sim, responsável pela comida e pelo tempero que chega todos os dias às nossas mesas. A Embrapa integra o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E alguns pesquisadores heróicos e contra-hegemônicos dentro da empresa também desenvolveram, nesses mais de 40 anos, tecnologias para a eficiência e sustentabilidade da agropecuária brasileira. Isso ajudou a retirar o país de uma condição de importador de alimentos básicos, como acontecia até poucas décadas atrás, e a livrar o nosso povo do mapa da fome da ONU. Isso é importante dizer, porque o Brasil está voltando ao mapa da fome. 1,5 milhão de brasileiros voltaram à condição de extrema pobreza. O problema agora é que a diretoria da Embrapa resolveu radicalizar em sua lógica neoliberal de mercado e está trabalhando a chamada reestruturação da empresa, respaldada, entre outras, pela emenda constitucional número 95, aquela referente ao teto dos gastos e da reforma trabalhista. Não satisfeita, ainda está tentando criar um braço comercial, a subsidiária Embrapa Tech, conforme o projeto de lei 5.243/2016, de autoria do Executivo, que, caso aprovado, será o instrumento para viabilizar a implementação da lógica privatista em relação à geração e apropriação do conhecimento e das tecnologias desenvolvidas pela empresa em favor exclusivo do agronegócio e das grandes transnacionais do sistema agroalimentar. Defensora do serviço público para o público e do direito humano à alimentação, garantido na nossa Constituição por uma emenda da autoria do senador Valadares, precisam se posicionar com esta iniciativa, contra essa iniciativa. Os trabalhadores que construíram esta empresa, os sindicalistas, os professores das universidades, os agricultores familiares, os movimentos sociais do campo e da cidade e os parlamentares de bom senso não podem permitir que isso aconteça. Precisamos defender e reconstruir o projeto de uma Embrapa pública, que contribua para um Brasil justo, igualitário e sem fome. Uma empresa em prol dos setores populares e da sociedade brasileira deve estar em sintonia com o projeto de um país democrático e voltado aos interesses fundamentais dos segmentos historicamente excluídos do campo e da cidade, nunca de empresas multinacionais que não possuem compromisso com a vida plena, mas com a indústria do veneno que causa morte.
As estruturas da Embrapa precisam ser democratizadas para que haja participação de seus empregados nos cargos de gestão em todos os níveis, cessando também as ações arbitrárias, autoritárias e intimidatórias praticadas pela atual diretoria contra trabalhadores que se opõem ao projeto privatista e aos desmandos administrativos, evidenciadas com os vários casos de assédio moral e demissão sumárias e sem o direito à ampla defesa. Essas perseguições podem ser simbolizadas na recente demissão do sindicalista Vicente Eduardo Soares Almeida, pesquisador que dedicava seus estudos à agroecologia e aos impactos do veneno à saúde e à natureza. Vicente Almeida ingressou na Embrapa em 2005 por intermédio de concurso público e era pesquisador vinculado à Unidade Hortaliças de Brasília. Como presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, Vicente Almeida denunciou publicamente a Embrapa por praticar trabalho escravo, após tentar resolver os problemas administrativamente. O caso teve certa repercussão e os diretores passaram a persegui-lo e, terminado seu mandato sindical, providenciaram sua demissão. Senhoras e senhores senadores, foram os investimentos públicos que fizeram da Embrapa uma referência mundial na pesquisa para a produção de alimentos e uma importante ferramenta de redução da pobreza rural. Não podemos deixar que este patrimônio seja ameaçado pela privatização e pelo autoritarismo de seus gestores. Não à Embrapa Tech, não ao assédio moral dentro da Embrapa, e sim a uma Embrapa comprometida com a produção de alimentos saudáveis. Muito obrigada, senador.